Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta que, olha, mudou completamente o jeito que a gente olha para o céu. Sabe, não se trata só de encontrar planetas, é quase como procurar por família. E parece que a gente achou um parente bem distante, o Kepler 452b. Já parou para pensar nisso? E se existisse um primo mais velho da Terra? Um mundo que compartilha nosso, digamos, DNA cósmico, mas que já está por aí há muito, muito mais tempo. É essa a provocação que a descoberta do Kepler 452b traz para a mesa. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá, vamos conhecer esse nosso parente. Ele fica lá longe, a 1.400 anos-luz de distância, na constelação de Cygnus, ou Cisne, como a gente chama. E olha, esse exoplaneta foi sem dúvida um dos achados mais empolgantes da missão Kepler da NASA. E sabe, não foi só mais um pontinho piscando no mapa estelar, não. A confirmação do Kepler 452b em 2015 foi um verdadeiro marco. Pensa bem, pela primeira vez a gente tinha um candidato a planeta rochoso, quase do tamanho da nossa Terra e o melhor de tudo, na zona habitável de uma estrela muito, mas muito parecida com o nosso Sol. Por isso que o apelido Primo Mais Velho pegou na hora e com toda a razão. Tá, mas quão parecidos são esses dois mundos afinal? Para a gente entender de verdade essa relação de parentesco, o melhor a fazer é colocar a Terra e esse primo dela lado a lado. Vamos ver o que os dados contam para a gente. Bom, para começar, vamos falar de tamanho. O Kepler 452b é bem maior que a Terra, viu? Com o diâmetro 60% maior, ele já entra naquela categoria que os astrônomos chamam de superterra. E isso, claro, significa que a gravidade por lá seria bem mais forte do que a gente está acostumado. Agora, olha que curioso. É aqui que a semelhança fica impressionante. Um ano por lá dura 385 dias. Isso é só 20 dias a mais que o nosso. É quase nada. A órbita dele ao redor da estrela é incrivelmente parecida com a da Terra. Isso só reforça essa ideia de primo cósmico, né? Então, resumindo a história, a gente tem um planeta maior, uma superterra, mas com um ciclo de um ano que é surpreendentemente familiar para a gente. Essa tabela aqui mostra isso direitinho, as diferenças e, mais importante, as semelhanças que fazem dessa descoberta algo tão fascinante. Mas calma lá, a história de um planeta não é só sobre ele. Está totalmente ligada à estrela que ele orbita, né? Então, para entender o Kepler 452b de verdade, a gente precisa olhar para o Sol dele, que é basicamente o centro da sua árvore genealógica cósmica. E é aqui que a gente encontra a base dessa conexão de família. Tanto a Terra quanto o Kepler 452b giram em torno de estrelas do tipo G, ou seja, são estrelas amarelas, de tamanho médio e iguaizinhas ao nosso Sol. Isso quer dizer que a vizinhança cósmica por lá é bem parecida com a nossa aqui. Só que é aqui que a história fica ainda mais interessante. A estrela Kepler 452 ela é 1,5 bilhão de anos mais velha que o nosso Sol. E por ser mais velha, ela também é maior e mais brilhante. E isso, pode apostar, tem consequências gigantescas para o planeta que está girando ao redor dela. Ok, então a gente tem um planeta no lugar certo, girando em torno de uma estrela parecida com a nossa. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Será que pode ter vida lá? Vamos dar uma olhada nas condições. Primeiro, a gente precisa entender um conceito-chave, a tal da zona habitável. Pensa assim, não é nem quente demais, nem frio demais. É aquela distância certinha de uma estrela onde a temperatura permite que a água exista em forma líquida na superfície. Sabe, a água, aquele ingrediente essencial para a vida como a gente conhece. E o Kepler 452b, ele está bem no meio dessa zona. Mas só estar no lugar certo não resolve tudo, né? A composição do planeta é crucial. Afinal, não dá para ter oceanos num planeta que é feito só de gás, certo? E é aí que mora a grande dúvida, a grande incerteza dos cientistas. Pois é, e esse é o grande desafio da astronomia de exoplanetas hoje. A gente ainda não consegue confirmar a composição dele diretamente olhando lá. Mas os modelos estatísticos, as probabilidades, sugerem que existe uma chance bem grande do Kepler 452b ser, sim, um mundo rochoso. Essa citação aqui do John Jenkins, que era o líder do projeto Kepler, resume perfeitamente o otimismo da galera. O planeta está lá, na zona habitável, há mais ou menos 6 bilhões de anos. Isso é muito mais tempo do que a própria Terra teve até agora. É uma janela de oportunidade assim gigantesca para a vida ter surgido por lá. E agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Porque no fim das contas a descoberta do Kepler 452b não é só sobre encontrar um outro mundo, é sobre entender o nosso próprio futuro.
E aqui está a grande sacada. Ao estudar um sistema solar que é 1,5 bilhão de anos mais velho que o nosso, é como se a gente estivesse olhando para uma fotografia, uma foto do que o nosso próprio sistema solar pode se tornar lá na frente. O raciocínio é até simples, mas o impacto é profundo. A estrela de Kepler 452 está num estágio mais avançado da vida dela. E o nosso Sol, bom, ele vai seguir exatamente o mesmo caminho. Então o Kepler 452b acaba nos dando uma espiadinha, um vislumbre do tipo de ambiente que a Terra pode enfrentar num futuro bem distante, quando o nosso Sol fica mais quente e mais brilhante. Olha, a descoberta do Kepler 452b foi um passo gigantesco, não tem como negar. Mostrou que planetas parecidos com o nosso podem ser até comuns por aí. A busca agora continua, não só por primos distantes, mas por um verdadeiro gêmeo da Terra. E essa jornada, essa busca, ela está só começando.